Oi, gente, bom dia. Hoje é domingo, são 10 horas da manhã. Eu estou aqui ainda de pijama, acabei de tomar meu café. Estou aqui deitada na sala, sentindo o coração de ler um texto bíblico para vocês aqui, que está no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 23 e versículo 26. A palavra de Deus diz assim: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Pode haver em outras interpretações da Bíblia aí, né? Outras versões, um texto diferente. Eu estou lendo aqui a Bíblia Sagrada Almeida, João Ferreira de Almeida. E queria trazer um pouquinho de uma meditação, né, sobre essa palavra aqui, que a palavra diz: inclinai os ouvidos, né, e ouvi a minha voz. E depois, o versículo 26 diz: o teu Deus te ensina e te instrui acerca de tudo o que hás de fazer. É muito forte, né? Então, quando a gente realmente dá ouvidos à palavra de Deus, a gente segue uma orientação do Senhor. Então, Deus, ele nos direciona passo a passo, né? E na Bíblia tem uma história muito interessante, que é a história da mãe de José, ou a mãe de Moisés, perdão, Joquedebe, né? Um nome muito estranho, mas Joquedebe, ela era uma mulher da tribo de Levi. E ela nasceu no Egito e casou com o sobrinho dela, Arão, né? Está no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 20. E a Joquedebe, ela teve 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. E Joquedebe ficou famosa, né, pelo fato dela, na época, Faraó tinha determinado uma lei para matar todos os recém-nascidos daquela época, para impedir de que os judeus, né, eles crescessem em número e pudessem lutar contra o faraó, né? Então, a vingança do faraó era isso, era exterminar todas as crianças recém-nascidas. E Joquedebe, ela conseguiu esconder Moisés durante 3 meses, né? E chegou um ponto que era realmente impossível. A lei de Moisés, do faraó, era jogar as crianças recém-nascidas todas no rio Nilo, né? A gente sabe que o rio Nilo é empestado de crocodilos. Então, ela confiou no Deus e ela começou a tecer uma cesta, já sabendo que não ia poder esconder o filho dela durante muito tempo. Ela começou a tecer um cesto, quer dizer, Deus deu sabedoria. Por quê? Porque ela inclinou os ouvidos dela para o Senhor e Deus deu a ela sabedoria para ela tecer aquele cesto para ali depositar o Moisés, o filho, de uma forma que aquele cesto não afundasse quando ela colocasse ali a margem do rio Nilo. A Miriam, filha de Joquedebe, trabalhava, né, para a filha do faraó. E ela orientou a mãe, né, nos horários que a filha do faraó ia banhar-se à beira do rio, né, no Nilo. Ali, aquela beira do rio era mais tranquilo, era uma hora mais segura, né? Com certeza os crocodilos não se aproximavam daquela área dali, né? Então, ela deu todas as instruções à mãe dela de como organizar esse plano, né? Mas tudo foi orientação de Deus na vida de Joquedebe e da vida de Miriam também. E naquele exato momento, né, que a filha dos faraó estava ali a banhar no rio, na margem do rio Nilo, né?
a mãe de Moisés, então, ela jogou aquela criança naquele cesto e empurrou naquela direção que ia para justamente aquele local na margem que estava a filha a banhar-se, né? E a filha do faraó encontrou realmente o cesto com aquela criança dentro, linda, ficou apaixonada pelo bebê e adotou aquela criança a quem deu o nome de Moisés. Porém, para ela era difícil, né? Criar um recém-nascido, porque ela não amamentava, ela não tinha filhos. E ficou naquela preocupação, como vou criar esse bebê? A Miriam, irmã de Moisés, que trabalhava para ela, falou que ela conhecia, né, uma mulher que poderia ajudá-la a amamentar, a criar aquela criança. E mais que depressa, a filha de Faraó falou assim: então chama esta mulher, né, para ela vir para cá e criar essa criança, amamentar esse bebê. Então Joquedebe, mãe de Moisés, né, foi trabalhar para a filha de Faraó e criou o próprio filho, né? Amamentou o próprio filho. Você veja como as coisas de Deus são incríveis, né? E ela, como se diz, ela salvou a vida do seu próprio filho, né? Por quê? Porque ela confiou no Senhor, ela foi obediente ao Senhor, né? E o que aconteceu na realidade, que essa lição serve para nós de exemplos, porque como a palavra de Deus diz aqui, inclinai os vossos ouvidos, né? Inclinai os vossos ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso, né? E como diz assim, o teu Deus que te ensina, que te instrui acerca de tudo o que hás de fazer. Quer dizer, Joquedebe, ela tinha temor ao Senhor, ela foi obediente ao Senhor, ela entregou o problema dela na mão do Senhor, ouviu a voz do Senhor, Deus orientou passo a passo do que ela ia ter que fazer e tudo que ela fez, apesar de existir o perigo, mas o que aconteceu, ela confiou, né? E que essa lição, o que aconteceu, Moisés cresceu, foi educado pela filha do faraó, se tornou um homem, né, corajoso, né? E anos depois, esse Moisés libertou o povo que vivia na escravidão de Faraó durante anos e anos, né? Então Deus, ele recompensou a sua fé naquele momento, permitindo a Joquedebe que ela criasse seu filho. Então, você pode ver essa história no livro de Hebreus, capítulo 11, 23. E com isso, o que a gente aprende, né? Com a história de Joquedebe, a gente aprende que nós podemos confiar no Deus em todas as circunstâncias. Não importa o que você esteja passando neste momento. Confie em Deus. Busque a presença de Deus. Porque quanto mais você busca a presença de Deus, ele se aproxima de você. Devemos ter coragem e ter, acima de tudo, obediência ao Senhor. Mesmo quando você olha para a direita, olha para a esquerda, para frente e para trás, e não vê uma saída para o seu problema. Deus, ele é a saída. Não existe portas com ferrolhos que impeçam Deus abrir. Creia nisso. Deus, ele nos recompensa quando nós o obedecemos. A obediência é muito importante na vida de todo ser humano. Obedecer principalmente a Deus. E você vê que em pequenas coisas, em pequenas ações, Deus usa muitas vezes pequenas ações para transformar nossas vidas.
Pequenos atos podem transformar a tua vida, a minha vida, a vida daquele que busca a solução na mão daquele que é o Deus do impossível. Então, essa é a minha meditação para o dia de hoje, livro de Isaías, capítulo 28, versículo 23 e 26. E também no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, que conta a história também de Joquebede, mãe de Moisés. Que Deus te abençoe, que tenha um domingo de paz e um início de semana abençoado. E apresente seu problema nas mãos do Senhor. Às vezes as pessoas podem pensar assim, é fácil falar, né? Mas Deus te deu ousadia para clamar a Ele. Então use dessa sua chance, dessa oportunidade de apresentar a Ele seus problemas, que Ele virá em teu socorro. Amém? Um bom domingo, que Deus abençoe.